um olhar para as terras do outro lado e o desejo de compartilhar as boas novas. Eles vinham aos poucos. Era o ano de 1913. Nós existimos hoje porque um grupo de irmãos vindos da Primeira Igreja Batista de Penedo, essa igreja organizada em 1901, atravessaram o rio da Unidade Nacional, o Rio São Francisco, e se deslocaram para a sede, para a capital. Olha a ousadia. Queriam fundar uma igreja batista na capital. E daqui, fundando-se o Evangelho Batista, com o passar do tempo, em pouco período, muitos irmãos, eles tomaram para si esse desafio de expandir o Evangelho pelo meio batista, e Aracaju foi uma cidade que recebeu essa graça, essa bênção de Deus, do Evangelho chegar até lá, e hoje está sendo uma igreja referência em Aracaju, a qual tem netas já, também, já tem muitas netas, tanto o Neópolis quanto o próprio Iá. Então, essa igreja aqui é uma igreja que traz orgulho ao coração humano e uma alegria de ver a mão de Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus expandindo através de irmãos que desbravaram o Evangelho de Deus. O motivo específico, assim, a gente não tem realmente a noção, só tem a certeza que eles foram conduzidos por Deus, porque em Aracaju não existia trabalho batista. E esses 11 irmãos abençoados que estão na glória, eles mesmo, é só visão mesmo de reino, para poder sair de uma cidade do interior, ir para uma capital, e a visão deles é implantar a igreja, e daquela igreja o estado todo do Sergipe ser contagiado por esse poder de Deus que foi implantar as igrejas. E hoje todas as igrejas que batista do estado de Sergipe têm a contribuição desses 11 irmãos. Veja bem, a Igreja Batista de Penedo, que também é uma igreja centenária, ela tem uma relação muito grande com o campo sergipano, com algumas igrejas do campo sergipano. É o caso da Primeira Igreja Batista de Aracaju, e vários membros vieram de lá e fizeram parte da organização da Primeira Igreja Batista aqui em Aracaju. A Igreja de Propriá também recebeu influência positiva dos irmãos de Penedo, e Neópolis também teve a influência da Igreja Batista de Penedo. E no mesmo ano, 1924, só que em setembro, ela foi organizada. Então, assim, há essa simbiose positiva entre a Igreja de Penedo e algumas igrejas do campo sergipano. Nós, enquanto Primeira Igreja Batista de Aracaju, igreja que faz esse ano 112 anos de existência, nós somos profundamente gratos aos irmãos que naquele tempo cruzaram o Rio São Francisco, e chegaram até Aracaju para organizar a Primeira Igreja Batista de Aracaju. Então, nosso sentimento é de profunda alegria e gratidão, e nós, assim, a árvore cresceu, os frutos, eles vingaram. Já vista hoje a quantidade de igrejas batistas que temos, de congregações, de trabalhos pioneiros. Então, nós somos muito gratos, profundamente gratos a esses pioneiros do trabalho batista em Sergipe. Bom, depois da organização da Primeira Igreja Batista de Aracaju, foram surgindo outras igrejas, A Primeira Igreja formando outras igrejas, Através do ID. Muita dificuldade. Irmãos pregando o Evangelho. No tempo do pastor Coriolando Costa do Clé, foi pastor dessa igreja, mas antes ele foi evangelista de Sergipe e Alagoas e cobria todo o interlão sergipano e a cavalo. Léguas e léguas andou esse homem a cavalo. Assim como o primeiro pastor que veio aqui para a Primeira Igreja, Horácio Gomes de Araújo. Ele ia a Penedo. Penedo estava precisando do pastor. Mas na época nós tínhamos um santo homem de Deus. Chamava-se um missionário, Salomão Ginsburg.
E esse Salomão, de lá do Recife, ele atendia todos esses municípios, todos os estados, entendeu? Ele sabia onde existia a necessidade e Penedo estava precisando. A necessidade era Alagoas. Mas a necessidade maior que Alagoas via era Sergipe, que era onde eles queriam implantar a Igreja Batista. Então, Horácio, em vez de ir para Penedo, ele foi deslocado para Aracaju, ele veio a cavalo. Além da falta de estrutura, longe de familiares e com poucos recursos, esses desbravadores enfrentaram a intolerância religiosa. Eles eram vistos como uma afronta ao clero. A perseguição se estendia em todas as regiões evangelizadas de Alagoas e Sergipe. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Salomão, que ele, por ser uma pessoa que nunca negou de falar de Jesus, ele foi preso. Ele foi preso por pregar o evangelho nessa cidade. Que essa cidade, ela predomina o catolicismo. É muito antiga ela e tudo. E naquela época o evangelho era muito fechado. Hoje em dia é fácil falar. Mas naqueles tempos tinha perseguição. E ele falou do evangelho, foi preso, mas não negou esse Jesus. Ele continuou falando e hoje em dia a gente está colhendo os frutos, tanto dele como até daqueles irmãos que foram a Sergipe. E hoje em dia o evangelho está nesse estado todinho. Agora era assim, agredido com bombas na porta do templo, sempre jogavam bombas. Passavam, chamavam de bode, chamavam de alguma coisa, e a gente sempre atrapalhava o culto, né? Aqui, nessa igreja aqui, né? No início. Além da dificuldade dos irmãos virem para cá, que não podiam vir de lancha, só vinham de barcos, ainda tinha essa perseguição aqui, de bombas que soltavam na frente do templo. E usavam barcos porque quando vinham de lancha, eles sempre tinham aquela chacota quando sabiam que eles eram crente. É crente, é pastor, aí um ficava dizendo é um bode, não sei o quê. Sempre tinha aquela chacota. Então eles, para evitarem esses problemas, eles vinham de barcos. Eu lembro eu criança aqui na igreja, tinha um tapume ali na porta. A gente entrava nas laterais, assim, era no meio na frente da porta, e a gente entrava assim. Porque as pessoas jogavam pedra, falavam alguma coisa. E hoje, graças a Deus, isso tudo terminou, né? E podemos proclamar o evangelho da melhor maneira possível. Era difícil, irmão. Porque quem era católico fazia muita crítica com os crentes, né? É muito difícil por esse lado. Até os padres aí só pregavam em cima dos batistas, dos evangélicos, falando mal. Há um tempo veio um ex-padre e aqui teve que ter a proteção da guarda, né, que era a polícia militar hoje, né? Da guarda para proteger o pastor, porque havia um grupo de pessoas à porta com pedras e areia para jogar no ex-padre. Essa ajuda aconteceu porque nós tínhamos aqui um médico, Dr. Oswaldo, que era amigo do interventor do Estado, Dr. Maynard Gomes. Comunicou o fato e aí ele mandou que ficasse a guarda aí para que não acontecesse nada, nem com o pregador, nem com os fiéis, naturalmente. Bem, em Siriri também jogavam pedra na casa, tanto é que os cultos eram feitos realizados na casa e a portas fechadas, porque eram muitas pedradas nas telhas. E o doutor Oswaldo comunicou ao interventor. O interventor que saiu um artigo na imprensa aqui e ele também mandou que a guarda fosse reforçada lá em Siriri e saiu esse artigo com o título Doidos em Siriri. Doidos em quem joga pedra, né? Na época tinha essa coisa. Em Nossa Senhora das Dores, distante 72 quilômetros de Aracaju, foi preciso a criação de um cemitério para os crentes. Irmãos eram impedidos de enterrar familiares nos jazigos da cidade. Nós temos um cemitério evangélico em Dores, Batista. Por quê? A cisma era tamanha, que era no tempo do pastor Tiago.
que o intendente era padre, o intendente de Dores. Ele proibiu o enterro dos evangélicos no cemitério católico. Veja que coisa horrível. A ponto de pessoas falecerem e serem enterradas em suas propriedades, seus sítios, do lado da casa, porque não podia enterrar no cemitério público municipal, não é? Então, o pastor, homem de Deus, foi falar com o padre. Aí ele disse: compre o terreno que eu autorizo. Volta o pastor Tiago: como é que nós vamos comprar um terreno? Mas Deus prepara tudo, não é? E aí, quando ele teve o terreno para sua doação, e aí ele vai lá e diz: pronto, senhor padre, nós temos o terreno. Ele autorizou, pronto. Até hoje existe o cemitério. Eu tenho um amor todo especial por Dores, porque o cemitério é tão bem cuidado. Os desafios da evangelização em tempos de globalização e revolução tecnológica. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O evangelismo foi o carro-chefe e é a missão da igreja, não é? O evangelismo começou assim. Eu digo que naquela época já era evangelismo explosivo, porque era ousadia dos crentes. Eu ainda alcancei na primeira igreja um senhorzinho com um megafone, irmão Saturnino de Oliveira, com um megafone, saía aí pela rua, negócio meio fonhê e tal, e divulgando o evangelho, de terno. Podia estar o sol como estivesse. Estava seu Saturnino com o megafone e os crentes atrás de seu Saturnino, parava, lia a Bíblia, orava, falava do evangelho para as pessoas. Alguns ficavam nas portas de casas, outros sentados na porta, outros só gritando assim pela janela e tal. Mas o evangelho foi pregado e nós temos essa satisfação de ter, parece-me que atualmente temos 89 igrejas em todo o estado, não é? Ao longo da nossa história, nós vemos as mensageiras do rei, os embaixadores do rei, desenvolvendo atividades que foram fomentando homens e mulheres para essa questão missionária. Nossos missionários começaram a ouvir dessa linhagem missionária. A criança, ela começava a se desenvolver, né, desenvolver o seu coração missionário lá ainda na EBD, na educação cristã, nos amigos de missões. E isso veio trazendo homens e mulheres para o nosso campo missionário. Na verdade, o trabalho nesses 74 anos dos batistas sergipanos tem sido um trabalho desafiador, diante de sérios aspectos econômicos, sociais e religiosos. Mas, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, nós temos visto um certo avanço, a consolidação desse trabalho missionário começado lá atrás. Então, nos alegramos com isso, sabendo que muitos outros desafios nós temos. A expansão missionária e evangelística da Primeira Igreja Batista de Aracaju, nestes 112 anos, ela tem sido, na realidade, um desafio, haja vista pelas grandes aglomerações, não é? Da parte de grandes condomínios que têm surgido tanto na capital como nas adjacências, não é? E isso nos leva a criar, não é, ferramentas de pequenos grupos, ampliar para que possamos chegar até as pessoas que necessitam. Nós necessitamos compartilhar do Evangelho. Mas também nós temos desenvolvido, né, ações usando o espaço que temos de templo, não é? Fazendo ações evangelísticas em nossas congregações. Mas assim, eu digo que é um tempo desafiador devido à situação que hoje nós temos, não é? Eu chamaria de um certo isolamento, e isso há outros fatores envolvidos, como segurança pública, etc. É que nós temos que chegar até as pessoas. Hoje as pessoas, elas têm vindo aos nossos cultos e nós nos alegramos muito, mas o grande desafio é nós podermos desenvolver ferramentas onde nós possamos, pelas quais nós possamos chegar até as pessoas, fazendo do relacionamento do membro da igreja com onde ele mora, né, uma oportunidade de compartilhar o Evangelho de Cristo.
Tem duas marcas bastante assim que nós enfatizamos: a evangelização e também a ação social. Então nós, inclusive na área da igreja, nós trabalhamos um pouco com essa questão de estar servindo cestas básicas, de estar acompanhando famílias, até ajudando também com receitas médicas, né, com remédios, e temos feito esse tipo de trabalho pensando na comunidade. A nossa mensagem é que essa nova geração continue fazendo o seu trabalho, continue levantando bem alto a bandeira do Evangelho, porque vale a pena sair e pregar o Evangelho. Vale a pena semear a semente do Evangelho. Então a ideia da igreja é sempre expandir. A missão da igreja não é ficar dentro de quatro paredes. A missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então nós estamos focados em vidas, para que a igreja possa cumprir de fato aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Não pule do barco. Somos batistas. Nosso maior princípio, depois da Bíblia de regra, fé e prática, é o nosso princípio da cooperação. Nessa obra não existe obra de um homem só. É obra de todos. Então todos nós, batistas, temos que ter esse senso de compromisso, espírito cooperador, ainda mesmo que algumas coisas eu discorde. Mas o princípio da cooperação, ele tem que ser supremo diante de todas as dificuldades, porque juntos é que, na verdade, seremos fortes. Enquanto nós continuarmos unidos, nós avançaremos e avançaremos muito. Então, assim, nós temos até um princípio da autonomia da igreja local, né, da igreja batista local, mas enquanto convenção batista sergipana, nós precisamos nos unir a cada dia. É uma palavra de unidade, é que nós possamos cada dia nós estarmos unidos, assim como Jesus orou lá em João 17, né? Para que possamos ter essa unidade, não é, no meio do povo batista sergipano, e nós sem dúvida continuaremos avançando. Como foi difícil o início do Evangelho. Não foi fácil como nós estamos vendo hoje. Que nós prossigamos no ID, até que Ele volte ou até que nos chame. Que Deus abençoe a todos.